Hoje você vai aprender exatamente quantas calorias você precisa comer por dia para emagrecer. A ciência já mostrou que para emagrecer, o déficit calórico, que significa comer menos calorias do que seu corpo gasta, é fundamental. Mas a partir dessa informação, as pessoas ficam na dúvida e erram feio. Afinal, como descobrir quantas calorias eu preciso comer para entrar nesse bendito déficit calórico? E eu já te adianto que sair por aí usando essas fórmulas matemáticas ou sugestões de aplicativos ou mesmo inteligência artificial são opções bem ruinzinhas e que existem outras duas maneiras de se fazer isso que são muito melhores, mais precisas e efetivas. Inclusive uma delas é muito simples e fácil. Qualquer um consegue fazer sem dificuldade. Então vamos nessa. Meu nome é Felipe Caggiano, eu sou nutricionista e eu trabalho especialmente com pessoas que querem perder peso, querem ganhar músculo e querem se livrar de doenças como resistência à insulina, diabetes, gordura no fígado e pressão alta, porque através da alimentação a gente consegue reverter esses quadros. Eu atendo presencialmente em São Paulo capital e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou o criador da Escola de Emagrecimento, um programa onde o foco é você aprender a comer e fazer suas próprias escolhas, para não precisar de um cardápio fixo ou seguir um monte de regras complicadas. Não, você vai aprender e por isso você vai conseguir manter um resultado no longo prazo, vai manter o peso perdido. E aqui nas redes sociais eu tento mostrar como o emagrecimento pode ser muito menos complicado e sofrido do que as pessoas imaginam. Se isso te interessa, já se inscreve aqui no canal. Bom, a gente precisa começar entendendo, afinal de contas, o que são calorias. Na verdade, calorias é uma unidade de medida. Igual a gente tem centímetros, igual a gente tem quilômetros, igual a gente tem graus Celsius. Por isso que a gente usa caloria tanto para falar quanto de calorias tem um alimento, a gente também pode falar quanto de calorias um determinado exercício físico gasta, ou quanto de calorias um corpo gasta para se manter. Então as calorias são uma unidade de medida que medem um determinado tipo de energia. Existe toda uma explicação científica por trás, mas eu já acho que fica um pouco complicado e vai até te confundir. Mas entenda que é uma unidade de medida. Então, determinado alimento, quando você consome, ele vai trazer tantas calorias ao seu corpo. Um determinado exercício, quando você faz, você vai gastar um determinado número de calorias. E para o seu coração bater, para o seu sangue fluir nas veias, para o seu cérebro trabalhar, tudo isso se gasta calorias. E existe uma coisinha que provavelmente você já ouviu falar, que é a taxa metabólica basal. Isso aí é quantas calorias o seu corpo gasta para funcionar. Só isso. Se você ficasse deitado, sem se mexer, quanto que seu corpo gastaria para tudo funcionar? Essa é a taxa metabólica basal. Cada ser humano tem uma taxa metabólica basal diferente. Ela é influenciada pelo seu peso, pela sua altura, pela composição do seu corpo, ou seja, se você tem mais músculo, menos músculo, tamanho dos seus órgãos, tamanho dos seus ossos. E ela também é influenciada pelo seu metabolismo natural. Então tem pessoas com a mesma altura, o mesmo peso, que vão ter taxas metabólicas totalmente diferentes. Então não é um negócio padronizado. Toda mulher de 1,60 e 70 quilos vai ter a mesma taxa metabólica. Não, varia de pessoa para pessoa. Só que além da taxa metabólica basal, a gente também gasta calorias através dos nossos movimentos. Então, por exemplo, eu tá mexendo a mão aqui, eu estou gastando alguma coisa de calorias. O número de piscadas que você dá durante um dia também gasta mais ou menos calorias. Você andar mais ou andar menos, você ficar mais em pé, menos em pé, você fazer mais ou menos exercício, tudo isso gasta calorias. E de novo, isso aqui não é padronizado. Duas pessoas podem fazer o mesmo exercício e uma gastar mais caloria do que a outra. Às vezes, para o corpo de um, você precisa de menos calorias para fazer um exercício. E para o corpo de outro, você precisa mais. Então, essas tabelinhas do tipo, correr 1 hora gasta tanto de calorias. Isso é uma média totalmente generalizada, que pode não ter nada a ver com a sua realidade. Inclusive, aqueles reloginhos que ficam medindo quanto de calorias você gasta no exercício, vários estudos já mostraram que eles erram muito feio. Então, não dá para confiar muito nisso. Bom, Felipe, entendi, mas então como que eu sei qual a minha taxa metabólica basal e quanto eu gasto por dia? Primeiro, você precisa entender que isso não é uma coisa fixa. Então, a sua taxa metabólica basal, ela pode variar um pouco de um dia para o outro. E o movimento mais ainda. Tem dias que você pisca mais do que outros dias. Tem dias que você fica mais em pé. Tem dias que estão mais frios. E quando tá mais frio, você gasta mais calorias para manter sua temperatura. Então, essas quantidades, elas são variáveis. Não é estático. A gente não é um robô, não é uma máquina. Como que as pessoas costumam calcular isso? Através de fórmulas matemáticas, que pegam altura, peso, fazem umas contas e dão um resultado. Só que o problema é que esse tipo de fórmula está longe de ser precisa. Ela é uma coisa genérica. Tanto que existem dezenas de fórmulas diferentes
diferentes, porque sempre uma tem uma falha, aí depois se cria outra fórmula, aí depois se vê que tem uma falha, se cria outra fórmula. Então você só pegar uma fórmula dessas, colocar seu peso, altura, etc, vai dar um número que pode ser bem diferente da sua realidade. E quando um aplicativo faz isso para você, quando a inteligência artificial faz isso para você, eles só estão usando esse tipo de fórmula. Mesmo quando você vai numa balança de bioimpedância que te dá ali, em tese, a sua taxa metabólica basal, ela também só está usando uma fórmula. Tudo isso é um grande chute. Por isso que tanta gente fala, nossa, mas eu estou comendo o ideal para emagrecer e não emagreço. Você não está comendo o ideal. Você está se baseando num número equivocado. A maneira mais precisa de você saber a sua taxa metabólica é através de um exame chamado calorimetria indireta. Esse é um exame que mede diretamente o seu gasto de calorias e através disso ele te dá a sua taxa metabólica basal. Só que, para ser sincero, raramente eu peço para um paciente meu fazer esse exame. Eu peço só em alguns casos, quando aquela pessoa insiste muito que tem um metabolismo lento. Aí eu peço para fazer o exame. Em 99,9% dos casos, o exame mostra que o metabolismo da pessoa, na verdade, é normal. Então, às vezes, serve até como um argumento para o paciente, para a gente encarar a realidade. Mas, na prática, não precisa fazer isso para entrar no déficit calórico ou para ter uma ideia de quanto você precisa comer para ter um resultado. Tem duas maneiras muito práticas de você fazer isso. Primeira delas, comer menos do que você come hoje. Pode parecer até meio bobo eu falar isso, mas vamos pensar junto aqui. Você está comendo uma determinada quantidade de calorias. Se você não está emagrecendo, é porque essa quantidade de calorias não é suficiente para você emagrecer. Você vai precisar comer menos calorias. E aí, na verdade, não importa você saber exatamente quanto a menos. É só você ir comendo um pouco menos, observar se está emagrecendo ou não, e aí diminuir mais, ou se estiver emagrecendo, manter isso. Então você não precisa saber exatamente se você precisa comer 1.350 calorias, ou 1.400, ou 1.200. Não, você pode olhar para o que você está comendo hoje e tentar fazer escolhas melhores, reduzir um pouco de calorias. E veja, você não precisa calcular nada para isso. Vamos dar um exemplo para ficar bem fácil. Vamos supor que uma pessoa todos os dias come pizza à noite, e aí ela resolve emagrecer. Então, ao invés dela comer pizza toda noite, ela passou a comer arroz, feijão e frango, e começou a emagrecer, sem calcular nada. Por que isso aconteceu? Porque um prato de arroz, feijão e frango tem menos calorias que uma pizza. E aí ela começou a comer menos calorias ao longo do dia, e isso levou ela a emagrecer. Então ela teve resultado, sem saber taxa metabólica basal, sem pensar em déficit calórico, sem calcular nada, sem saber quantas calorias come. Ela só reduziu a quantidade de calorias. Eu vejo que tem gente que fica travada, não sabe por onde começar, não sabe o que comer, porque não sabe quantas calorias tem que comer. Gente, imagina que caia do além um número falando, olha, você tem que comer 1.250 calorias para emagrecer. Só saber isso também não faz alguém emagrecer. Afinal de contas, a pessoa vai ter que comer essa quantidade. Então, muito mais fácil do que ficar pensando tanto nesses numerozinhos é olhar para o que você come hoje e pensar na redução de calorias. E veja, comer menos calorias nem sempre é o que as pessoas chamam de comer menos. Comer menos calorias é escolher alimentos menos calóricos. Às vezes vai aumentar a quantidade do seu prato. Às vezes vai parecer que você está comendo mais, só que você está comendo menos calorias. Então, o primeiro método é comer um pouco menos de calorias do que você come hoje. Agora, se você realmente ama números, ama calculinhos, ama registrar tudo, tem um método muito mais preciso que essas formas. Esse método você encontra no livro do Eric Helms, que é um pesquisador e cientista e também já foi fisiculturista ou mentor de fisiculturistas. Como ele trabalhou com esporte, essa coisa de competição, lá eles realmente precisam de muita precisão. E eles não usam formulinha se você precisa de precisão. O que ele sugere? Ele fala para a pessoa anotar tudo que ela come durante 4 a 6 semanas. Então ela vai pegar um aplicativozinho, anotar tudo que ela come e ela vai ver mais ou menos quantas calorias ela está comendo em média, porque o aplicativo mostra. Ao mesmo tempo que você faz isso, você vai se pesar todos os dias de manhã em jejum antes de beber água, depois de ir ao banheiro, e vai anotar todos esses pesos. Depois desse período você vai olhar qual que foi a tendência de peso. Ou seja, se você fizer uma tendência desse peso, pegar os 7 primeiros dias e ver a média, depois dos próximos 7 dias fazer outra média, depois dos outros 7 dias outra média, ou simplesmente jogar em um aplicativo que já te dá essa tendência, como o aplicativo Rapscale no iOS ou o Libra no Android, e olhar se a tendência foi de perda de peso, de manutenção de peso ou de ganho de peso. Se a tendência foi ganho de peso, isso mostra que as calorias que você consumiu esse mês te colocam no superávit calórico. Você está comendo mais calorias do que você precisa. Se a tendência foi de manter o peso, você está comendo suas calorias de manutenção, ou seja, você precisa reduzir essas calorias para emagrecer. Se a sua tendência foi de redução de peso, você já está no déficit calórico.
calórico. Então, fazendo esse método, você vai medir qual está sendo o seu resultado comendo essa quantidade de calorias. Se você não está tendo o resultado que você quer, você vai diminuir as calorias ou aumentar as calorias, se o seu objetivo for ganhar peso. Esse é o método mais preciso que tem e qualquer pessoa pode fazer em casa. Só precisa de um celular e uma balança. Agora, sendo bem sincero para você, a maioria dos meus pacientes e dos meus alunos faz isso? Não, porque não precisa. Isso é um pouquinho complicado. E as pessoas no geral precisam o quê? Comer melhor para naturalmente reduzir as calorias. O que é comer melhor? Comer mais comida de verdade, aumentar a ingestão de proteína, que vai dar mais saciedade de fazer comer menos, ter mais consciência nas suas escolhas. Então, no geral, se você melhora a alimentação de uma pessoa, isso vai gerar uma redução natural de calorias. Então, apesar do déficit calórico ser necessário para o emagrecimento, você não precisa contar calorias para ter resultado. São duas coisas diferentes. Por isso que eu falo que a quantidade de calorias ela tem que ser uma consequência. Você vai fazer uma alimentação e essa alimentação vai gerar um número de calorias. Se você quer mudar o número de calorias, você muda a sua alimentação. Muita gente só pensa nas calorias. Então, eu preciso abaixar as calorias. E ela só tenta comer um pouco menos do que ela já comia antes. Não vai dar certo. Vai ficar com fome e não vai conseguir manter. Agora, se você realmente quer ter todo esse controle de saber se tá no déficit, não tá, etc., faz esse métodozinho que eu falei que ele vai te dar precisão. Outro erro muito comum das pessoas, fala o seguinte: Felipe, eu estou em déficit calórico e não estou emagrecendo. Isso é impossível. Por quê? Porque a gente só sabe com certeza que alguém está em déficit calórico se a pessoa está emagrecendo. Se você não está emagrecendo, você não está em déficit calórico. E às vezes você não está em déficit calórico pensando na sua semana como um todo. Pode ser que você esteja em déficit calórico de segunda a quinta e em sexta, sábado e domingo você está num superávit. Ou seja, come mais do que precisa. Aí quando analisa a semana como um todo, você não está em déficit calórico. Ou quando analisa o mês como um todo. Então é claro que para controle pessoal a gente pensa muito no dia, mas o que faz diferença é a sua semana, é seu mês, é o longo prazo. Se isso fez sentido para você, já deixa o like aqui no vídeo para esse vídeo chegar a mais pessoas e ajudar o nosso canal a crescer. Vamos pro resumão. Déficit calórico, que é comer menos calorias do que o seu corpo precisa, é fundamental para o emagrecimento. Dito isso, você não precisa contar calorias ou fazer cálculos matemáticos para descobrir quanto de calorias você precisa comer. Você pode simplesmente reduzir calorias fazendo escolhas melhores, fazendo escolhas que te dão mais saciedade. Melhora da alimentação no geral te leva a comer menos calorias. Segundo ponto, se você realmente quiser se basear nisso, anota a sua alimentação por um mês, se pesa todos os dias e analisa a partir disso se precisa aumentar, diminuir ou manter as calorias. E uma coisa que vai te ajudar muito nisso é você saber comer de uma forma que naturalmente vai te levar a reduzir as calorias. E é isso que eu ensino nesse vídeo aqui. Eu te mostro vários alimentos que vão te dar muito mais saciedade e te colocar naturalmente no déficit calórico. Assiste ele aqui. Outra maneira de fazer isso é você melhorar o seu café da manhã, porque a qualidade do seu café da manhã impacta na quantidade de calorias que você come ao longo do dia. Tem estudo mostrando isso. Assiste esse vídeo para saber como fazer um café da manhã que vai te ajudar a emagrecer. Espero que você tenha gostado e até a próxima.